Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Porta F5. Eu sou a Micaele. E eu sou a Audrey. No episódio de hoje, iremos falar sobre mangás e animes. Como surgiu, o que é o anime e como os mangás e o anime têm sido uma grande influência até os dias de hoje. Os primeiros mangás surgiram em 1814, trazendo ilustrações sobre a cultura japonesa, diferente dos mangás que conhecemos atualmente, que têm a influência dos quadrinhos ocidentais. O nome por trás disso é Osamu Tezuka. Nascido no Japão, ele era escritor, desenhista e ficou conhecido como o pai do mangá moderno, devido à sua grande influência e às suas criações. Astro Boy é um mangá criado por Osamu Tezuka e foi a primeira série animada a ser televisionada no Japão, ganhando várias adaptações depois. A principal diferença entre mangá e anime é que os mangás são quadrinhos e os animes são televisionados. Mas vale lembrar que nem todo anime é inspirado em mangá, embora boa parte deles tenha sim uma referência dos mangás. Agora você já sabe quem foi o criador dos mangás que conhecemos hoje em dia. Mas como tudo isso veio parar aqui no Brasil, hein? Calma, a gente te explica. Os animes chegaram aqui no Brasil nos anos 60, mas foi entre os anos 80 e 90 que o entretenimento ganhou um boom com a exibição de Os Cavaleiros do Zodíaco. Os Cavaleiros do Zodíaco. Passa a elevar o cosmo no teu coração. Todo mal, combater, despertar o poder. E não parou por aí. Nomes como Dragon Ball, Digimon, Pokémon, Hunter vs Hunter, Yu-Gi-Oh!, Sailor Moon, Fullmetal Alchemist, One Piece, Sakura Card Captors, entre tantos outros, ficaram muito conhecidos. Pokémon tem que pegar, eu sei. Pegá-los eu tentarei. Pokémon, juntos teremos que o mundo defender. E de lá pra cá o sucesso foi tão grande que os fãs consomem esse conteúdo até hoje. Além disso, há também eventos como o Anime Friends, onde tem salas temáticas, apresentações, comidas típicas e, é claro, os cosplays. Agora sim, você já sabe o que são os mangás e os animes. Já te demos até o nome de um dos eventos mais conhecidos aqui de São Paulo, que traz uma série de coisas super bacanas sobre o assunto. Vale lembrar que o que falamos aqui é um resumo de um universo muito gigante. Se você quiser saber um pouco mais sobre os mangás, animes, cosplays e todos os assuntos que estão entrelaçados a eles, vamos te indicar alguns criadores de conteúdos bem legais. Vamos começar pelos podcasts, então pega o papel e a caneta e bora lá! Cúpula Cast, Anime Crazes, Épica Soda e Otaminas são esses alguns que estão lá no Spotify, disponível para você ouvir. No YouTube temos o Bunka Pop, que traz um conteúdo muito bacana sobre o universo dos animes e vale muito a pena você dar uma conferida. Dragon Ball Z. O céu resplandece ao meu redor. Ar e estrelas brilham entre as nuvens sem fim. Agora, que tal falarmos um pouco sobre as nossas experiências com o tema de hoje? Sim, é isso mesmo que você está pensando. Chegou aquele momento de abrir o coração. Audrey, que tal começarmos por você? Bom, vamos lá. Eu sou uma grande consumidora de anime, de mangá, não tanto quanto a minha família, né? Eu tenho
primos e primas, e os meus irmãos, eles são também grandes consumidores de mangá e de anime, de tudo que permeia esse universo. E eu já fui em eventos como, por exemplo, o Anime Friends. Eu já fui nele. E, ai, gente, eu gosto muito. Eu tenho camiseta de anime, eu já assisti muitos animes, eu já li muitos mangás. Então, assim, é um assunto que eu gosto de conversar sobre isso. Eu acho que é um universo muito diferente e também tem uma diversidade muito grande de temas, porque às vezes quando a gente fala de anime, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é tipo Naruto, e não tá errado, porque é o que a gente conhece. Mas hoje em dia os streamings têm investido muito em anime, em conteúdo asiático, como no episódio de K-pop a gente falou sobre, né, o K-pop, como isso tem ganhado força. Então o conteúdo asiático tem ganhado muita força. Então Netflix é um grande exemplo disso. Eles têm trazido, na verdade, muitos animes, muitos doramas que são como séries coreanas, né? Então o conteúdo asiático ele sempre foi muito bem recebido pelos brasileiros, né? E assim, eu sou suspeita em falar sobre o assunto porque é uma coisa que eu gosto muito. Claro, por grande influência da minha irmã mais velha e dos meus primos, que são mais velhos do que eu. Então, eu lembro assim que quando eu era pequena eu via meu primo jogando Yu-Gi-Oh! Lá com os amigos dele, né? Que tinha os cards de Yu-Gi-Oh! E eles faziam várias coleções. E não era tipo assim, aqueles cards que a gente comprava na Bomboniere. Não, ele tinha tipo cards assim, nossa, era muito bonito. Tipo, ele falava que ele pagava muito caro. E depois que eu comecei a me envolver mais assim no assunto, eu vi que tipo, era uma coisa cara mesmo, não era, sei lá, quanto que a gente pagava naquele pacotinho, R$1, R$1,50, não era isso. Era tipo cartas bonitas mesmo, bem produzidas. Isso é uma coisa assim que chama muito a minha atenção, que é tudo muito bem produzido. Tanto em questões gráficas, em relação aos animes, e também em relação ao material produzido a partir daquilo, como camiseta, caneca, ou então, tipo, algo muito específico de um anime, como Yu-Gi-Oh! Eram as cartas, como Pokémon são as Pokébolas, né? E os Pokémons mesmo. E é tanto que os animes e o conteúdo de anime, de mangá é tão bem recebido no Brasil, que teve o jogo, né? O Pokémon Go, e foi uma febre, um sucesso. E, assim, abraço esse conteúdo com muita força, porque é uma coisa que eu me interesso, eu acho que é muito bom, assim, pro desenvolvimento, desenvolve a criatividade. Você conhece outra cultura, você conhece outros mundos, né, digamos assim, porque o anime não se limita, e o mangá também não se limita só a lutas e guerras, não, tem romance, aventura, suspense, terror, de tudo que você pesquisar, tem de tudo. E também é um universo, assim, que proporciona muitas coisas, né, como tem os cosplays, tem os eventos, tem também a dublagem dentro disso, que, como eu falei, a Netflix, ela tem se propagado, né, mais esse conteúdo, então também tem muitos dubladores. Eu tive o prazer de conhecer dois, um diretor de dublagem e uma dubladora, que inclusive dublaram animes, e é muito legal, assim, esse assunto. Eu gosto muito. E se deixar, eu fico falando aqui 1 milhão de horas aqui, se você deixar. Mas, como é um podcast que a gente fala sobre tudo, de tudo um pouco, eu quero saber aqui que Mika, o que você tem para contar para nós sobre anime? Se você conhece, se você gosta, se você não gosta, se você já assistiu algum, se tem algum anime que te marcou, ou inclusive, antes da Mika falar, só que o meu anime preferido é Claymore, é um anime muito legal. Não é um anime, assim, muito conhecido, mas falam sobre guerreiras e, assim, é muito legal. Eu também gosto muito de Sailor Moon,
É incrível, é encantador. Então, Mika, se você não assistiu nenhum anime, fica aí a minha indicação. E para você ouvinte também, talvez não viu nenhum anime ou então nunca leu nenhum mangá, fica aqui a minha indicação. Assista Sailor Moon ou Claymore e leia o mangá das Guerreiras Mágicas. É muito divertido, é muito legal. Então, Mika, eu passo a bola para você agora. Meu Deus, enquanto você falava, eu tava aqui pensando, gente, eu não conheço nada do mundo. Do mundo dos animes, dos mangás, eu tô aqui perplexa. Eu vou ficar com os tradicionais hoje. Tradicionais não, né? Vamos lá, os famosinhos, os comuns aqui no Brasil. Eu já assisti muito Yu-Gi-Oh!, Pokémon. Inclusive, recentemente eu voltei a assistir Pokémon. Eu devia ampliar mais esse meu repertório aí. Eu não entendo muito, não é algo que eu acompanho, mas é como a gente falou, tanto como você falou agora, e como a gente citou no nosso episódio sobre K-pop. Abrindo um parênteses aqui, pra você que ainda não ouviu esse episódio, ele já tá disponível nas nossas plataformas digitais, então vai lá ouvir sobre como é o K-pop, o que é o K-pop, como ele tem ganhado fama. Porque é muito isso, né? A cultura coreana tá crescendo bastante. Eu achei um assunto muito interessante. Eu vou aceitar essas suas indicações e dar uma olhadinha pra ver como é que é. Mas eu não conheço muito. Eu acho bacana, porque assim como a gente falou no episódio de K-pop, é uma cultura que tá crescendo muito. E é um conteúdo muito bom, né? Tem quem gosta, tem quem não gosta, assim como tudo na vida. Ninguém é obrigado a gostar de nada. Mas é que é reconhecível que os conteúdos que estão sendo gerados têm sido muito bem trabalhados. A gente fala isso também no episódio, que eles, sim, são muito dedicados naquilo que eles fazem. E as produções têm sido muito boas, tanto que, né, recentemente a Netflix lançou uma série aí, tá fazendo muito, muito sucesso. Explodiu de comentários, de gente que gosta, gente que não gosta. Mas eu acho que é isso, eu não tenho muito o que acrescentar. Assistir Pokémon, assistir Yu-Gi-Oh!, sabe? Naruto assisti também, mas parei. Eu assistia mais quando era um pouquinho mais nova. Mas é muito comum hoje você pegar todas as faixas etárias consumindo esse conteúdo. Eu acho isso muito bacana. Então, se tem uma criança de 12 anos que gosta, tem um adulto aí de 25, de 28, eu acho isso muito legal. E tá aqui aberto pra oportunidade de conhecer um pouquinho melhor desse mundo. Bom, acho que depois de partilhar aqui, de abrir o nosso coração, nós vamos ficando por aqui. Mais um episódio da F5. Pra você que nos ouviu, que quer conhecer um pouquinho mais sobre anime, sobre mangá, fica aí aberto o convite. Ou comenta nas nossas redes sociais o que vocês acharam a respeito desse episódio, dos animes que foram citados aqui. Diz aí qual você assiste, qual você curte. Diz aí se você começou a ouvir ou ver algum porque a gente falou aqui. E é isso, vamos ficando por aqui. Esperamos que você tenha gostado. Saber um pouco mais sobre os mangás e os animes. E você já sabe, para se manter atualizado, aperta F5.